Olá, tudo bem? Meu nome é Lúcio Roma, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero te apresentar aqui duas novas planilhas de fechamento matemático para Loto Fácil, onde você aposta com 20 dezenas. São fechamentos com ótimas garantias matemáticas e eu vou te apresentar aqui agora para que você entenda como eles funcionam. Um dos fechamentos você aposta com 356 jogos e o outro fechamento é um pouco mais reduzido, também com 20 dezenas, onde você aposta com 210 jogos. Eu vou abrir aqui a planilha. Essa aqui é a planilha com 356 jogos. Como você pode ver, sempre que você abrir a planilha vai aparecer aqui esse aviso de segurança, onde você deve clicar em habilitar conteúdo para que a planilha funcione normalmente. E aqui a gente tem total de jogos, 356 jogos. Como eu já disse, essa é uma planilha onde você aposta com 20 dezenas e ela tem a garantia de 14 pontos ou então lucro garantido. Qual que é a garantia? Acertando 15 dezenas entre as 20 que você selecionou para fazer o fechamento, você terá no mínimo um cartão com 14 pontos ou lucro 100% garantido. Lembrando que essas garantias do fechamento é sem a aplicação dos filtros. Esses filtros foi uma funcionalidade que eu adicionei aí porque muitas pessoas vinham me pedindo, certo? Mas lembre-se sempre que essa garantia do fechamento de um cartão com 14 ou lucro garantido, ela é válida somente se você apostar o fechamento completo, certo? Sem a aplicação dos filtros. Se você utilizar aí os filtros, a garantia do fechamento ela é quebrada porque você não irá apostar todos os jogos do fechamento. Então vamos lá, eu vou começar aqui te mostrando as funcionalidades da planilha. A gente começa aqui, digite as 20 dezenas nos campos abaixo. Esses campos aqui são os 20 campos onde você deve digitar as 20 dezenas que você escolheu para o seu jogo. Aqui na lateral a gente tem um resumo do fechamento com o total de jogos, a quantidade de acertos que você vai ter após realizar a conferência do jogo, o valor para jogar esse fechamento, que no caso dos 356 cartões hoje você gasta aí R$ 712, o ganho em prêmios, que após a conferência vai aparecer aqui esse valor em prêmios, e a gente tem aqui também o lucro líquido, que vai ser a diferença entre o valor gasto no fechamento e o ganho em prêmios. Aqui mais à direita a gente tem também um resumo do fechamento, onde você vai ter a quantidade de cartões que você acertou com 15 pontos, 14, 13, 12 ou 11. E aqui mais abaixo você vai ter o valor total ganho em prêmios em cada faixa de premiação. Aqui na lateral esquerda, abaixo de onde você vai digitar as dezenas, a gente tem o botão zerar fechamento, que é o que? Quando você clicar nesse botão, digamos que você já tenha digitado aqui as suas dezenas, o que vai acontecer? Vamos só simular aqui, ó. Você clica em zerar fechamento, ele vai excluir todas as dezenas que você digitou e vai zerar o fechamento que foi gerado aqui embaixo. Aqui também a gente tem o botão de salvar alterações. Quando você fizer o seu fechamento, digitar as dezenas aqui, você vai salvar as alterações para conferir posteriormente o resultado do seu fechamento. E aqui também a gente tem o resultado do concurso. O resultado do concurso, no caso aqui a gente está olhando o concurso 1791, logo abaixo aqui a gente tem o resultado desse concurso. Aqui nessas setas, para cima e para baixo, a gente tem o conferidor, a função para você conferir a sua aposta. No caso aqui, digamos que você digitou as suas dezenas no campo aqui e você quer conferir ela de forma retroativa. Então você vem aqui no botãozinho para baixo, ó, você vai ver que o número do concurso vai mudar. No caso 1791, você passou aqui, ó, ele vai para o 1790, 1789, 1788 e assim sucessivamente. E da mesma forma também é válido. Se você apertar para cima, ó, vai navegar os concursos. No caso 1788, se eu clicar, ó, ele vai para o 1789, 1790 e 1791. Aqui na lateral, como eu te falei, a gente tem os filtros. Esses filtros eles são aplicados a todos os jogos do seu. No caso aqui a gente tem 306 jogos. Aqui acima a gente tem o valor de referência, no caso a soma. Se você for aplicar o filtro de soma, o que a gente recomenda
é um valor entre 150 e 225. A quantidade de números ímpares você deve utilizar aí como referência de 7 a 8 números ímpares a cada jogo, e os números primos de 5 a 6 também a cada jogo, ok? Então vamos simular aqui que a gente tenha acertado, no caso aqui, as 15 dezenas. Eu vou selecionar aqui o concurso. Um outro detalhe, navegar aqui também, você pode digitar diretamente o número do concurso. Então eu vou digitar aqui, vamos simular no concurso 1731. Você digita o número aqui do concurso e aperta o botão Enter, ele já vai diretamente para o resultado desse concurso. No caso aqui, o resultado do concurso 1731 foram essas 15 dezenas. Então eu vou digitar aqui 1, colocar o 3 aqui nessa posição, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24 e 25. Olha aí, como você pode ver, 15 acertos entre as 20. Qual é a garantia que a gente tem? Acertando 15 dezenas entre as 20 selecionadas, você pode ver, ó, 15 acertos, a gente tem as garantias do fechamento cumpridas, que são no mínimo um cartão com 14 pontos ou lucro garantido 100%. No resumo do fechamento, a gente tem que o lucro líquido total foi de R$ 1.727,99. Ok? Eu vou simular aqui em uma ordem diferente, para você ver que dependendo da ordem em que for inserida as dezenas aqui, a sua premiação ela também pode variar. Mas lembre-se sempre que acertando os 15 entre os 20, você vai ter sempre no mínimo um cartão com 14 pontos ou lucro garantido 100%. Vou colocar aqui em outra posição, vamos lá. Vou colocar o 1 aqui, o 3, 5, 7, o 9 eu vou colocar aqui, o 8 eu vou colocar aqui, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24 e o 25 eu vou pôr nesse campo aqui. Veja só, ó, você pode ver que os mesmos 15 números, mas ele deu uma pontuação diferente, porque dependendo da ordem que as dezenas estiver aqui, pode variar aí a quantidade de cartões premiados. Mas veja aqui, ó. Nesse caso a gente teve novamente um cartão com 14 pontos, 26 cartões com 13 pontos, 96 cartões com 12 pontos e 160 cartões com 11 pontos. O lucro líquido total do fechamento R$ 1.687,99, certo? Então vou realizar aqui mais uma conferência, somente para que você tenha 100% de certeza que esse fechamento realmente funciona. Você pode testar aí. Quando você adquirir, você pode testar em todos os concursos, que você vai ver que as garantias do fechamento elas realmente são cumpridas em todos os sorteios, ok? Vamos lá, eu vou simular aqui no concurso, vamos simular em um concurso mais antigo. Vou colocar aqui o concurso 1588. Vamos, concurso aleatório, 1588. Aqui a gente tem que o resultado do concurso 1588 foram essas 15 dezenas. Vamos lá, vou colocar aqui. Dessa vez eu vou colocar em ordem, vou colocar 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22 e 23. Veja só, novamente, um cartão com 14 pontos, 27 cartões com 13 pontos, 105 cartões com 12 pontos e 157 cartões com 11 pontos. O lucro líquido do fechamento R$ 2.605,70. Ok? E o que ocorre também quando você não acerta todas as 15 dezenas? Podem ocorrer casos que você, apostador, não acerte os 15, mas você acerte 14. Em alguns casos, não são 100% das vezes, mesmo não acertando os 15, você acertando os 14 entre os 20 selecionados, você ainda vai ter uma boa premiação. Vamos simular aqui que ao invés dos 15 a gente tem errado um aqui, tem acertado só 14. Vamos excluir a dezena 10.
Ó, veja só que mesmo não acertando os 15, você acertando somente 14, você ainda tem um cartão com 14 pontos. Logicamente, as premiações menores elas vão diminuir, certo? Mas mesmo assim você ainda continua tendo lucro aqui no fechamento, no caso de R$ 1.529,70. Vamos simular aqui em outra posição, vamos excluir a dezena 23 daqui e vamos colocar ela em outro campo, em outra posição. Vamos excluir o 23 daqui e vamos adicionar ele aqui. Veja só, nesse caso, você acertando os 14, você perde essa garantia aqui, de no mínimo um cartão com 14 pontos ou lucro garantido. Mas veja que mesmo assim, esse fechamento é um fechamento muito bom, mesmo não acertando os 15, você não tem um cartão com 14, mas mesmo assim você tem lucro, você tem um lucro aí de R$ 268. Por quê? Você não teve um cartão com 14, mas você teve 6 cartões com 13 pontos, 42 cartões com 12 pontos e 131 cartões com 11 pontos. Então isso totaliza aí um lucro líquido de R$ 268. Ok? Então é basicamente isso. Essa planilha você vai jogar ela com 20 dezenas. Você vai digitar sempre as 20 dezenas aqui nesses campos. E para realizar a conferência, como eu já te falei, você vai navegar aqui nesses botões ou então digitar diretamente aqui o número do concurso que você deseja conferir, beleza? Então vamos lá, agora eu vou te mostrar nessa planilha aqui como que funciona a questão dos filtros, como que você faz para utilizar esses filtros. Vamos lá, eu vou digitar aqui 20 dezenas no fechamento, só para a gente fazer aqui a aplicação dos filtros. Vou digitar em sequência 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 e 25. Ok? Então a gente tem aqui os 20 números que a gente selecionou para utilizar no fechamento. Você pode ver aqui que após digitar os números nesses campos, você vai ter os 356 jogos desdobrados aqui no fechamento. Ó, vou rolar aqui até o final da planilha. Aqui a gente tem 356 jogos no total, certo? E aqui no campo acima também ele mostra pra gente o total de jogos, que é o mesmo que está aqui no fechamento, são 356 jogos. Após aplicar os filtros, o número de jogos ele vai ser reduzido, certo? Mas lembre-se sempre que utilizando esses filtros, você vai quebrar as garantias do fechamento. Então, quando você aplica os filtros, essas garantias aqui, que é acertando 15 entre as 20 selecionadas, você terá no mínimo um cartão com 14 pontos ou lucro garantido, ela não vai ser cumprida. Essa garantia aqui ela é válida somente se você apostar o fechamento completo, ok? Então vamos lá. Como que esse filtro ele é aplicado? No caso do filtro de soma, você tem aqui, ó, você pode ver essa setinha aqui, você vai clicar nessa seta. Aqui a gente tem toda a faixa de soma que está compreendida aqui dentro do fechamento. Para você aplicar o filtro, você deve desmarcar essa opção aqui, ó, tem selecionar tudo, você clica nessa opção, ele vai desmarcar toda a faixa de soma e você vem na opção filtro de número. Em filtro de número, você clica aqui nessa opção, ó, estar entre. Você clica aqui e no caso do nosso valor de referência é de 150 a 225. Então você deve digitar aqui, ó, é maior ou igual a, você coloca 150 e é menor ou igual a 225. Você coloca 150 em cima, 225 embaixo e clica no botão OK. Quando você clica no botão OK, vai estar compreendido aqui dentro do fechamento somente aqueles jogos que têm uma soma entre 150 e 225. Então, após aplicar o filtro aqui, ó, você pode observar que o fechamento ele saiu de 356 jogos para 334 jogos. Então, esse filtro ele reduziu um pouco o seu fechamento, ok? Aqui no caso do filtro de ímpares,
funciona da mesma forma. Você vai clicar aqui nessa setinha e a gente tem aqui, ó, a faixa de números ímpares que a gente tem disponível no fechamento. Nesse caso aqui, a gente tem de 7 a 11 números ímpares o jogo. Então, da mesma forma, só que aqui você vai clicar no botão selecionar tudo, ó, ele vai desativar toda a faixa e você vai selecionar somente aquela faixa onde você deseja que os seus jogos estejam compreendidos. No caso aqui, como número de referência são de 7 a 8 números ímpares, então a gente vai selecionar somente o 7 e o 8. Então vai aparecer aqui no nosso fechamento somente jogos que tenham de 7 a 8 números ímpares. Para que esse filtro ele seja aplicado, vamos clicar aqui no botão OK. Clicando no botão OK, agora o fechamento foi reduzido ainda mais. Ele foi de 356 jogos para somente 102 jogos. Então agora você tem aqui no fechamento, ó, somente jogos que tenham a soma entre 150 e 225 e também que tenham somente de 7 a 8 números ímpares. Eu não coloquei aqui nessa questão dos filtros, os filtros também para números pares, por quê? Porque se consequentemente você seleciona de 7 a 8 números ímpares, todos os outros serão pares, certo? Então acho não necessário esse filtro de números pares. Então por isso que eu selecionei aqui, adicionei na verdade somente o filtro para números ímpares. E no números primos aqui também, no filtro de números primos, funciona da mesma forma. O valor de referência a gente tem entre 5 e 6 números e a gente pode aplicar esse filtro aqui. Da mesma forma, você vai desmarcar aqui essa opção, selecionar tudo e vai selecionar somente a faixa onde você quer que seus jogos estejam compreendidos. No caso aqui o número de referência é de 5 a 6, então vamos marcar somente 5 e 6. Após selecionar, vamos clicar no botão OK e o filtro foi aplicado. Somente jogos com 5 ou 6 números primos estão presentes aqui no seu fechamento. Então, após aplicar, no caso aqui, o filtro de somas, ímpares e números primos, a gente tem uma redução significativa na quantidade de jogos. No caso, o fechamento ele seria com 356 jogos. Aplicando esses filtros aqui, a gente tem apenas 59 jogos. Lembrando que a redução de jogos aqui ela vai depender de quais dezenas você selecionou para o seu jogo. Isso pode variar para mais ou para menos, ok? E lembrando sempre que com a aplicação dos filtros você perde a garantia do fechamento, mas fica aí ao seu critério, certo? Escolher utilizar ou não esses filtros. E um outro detalhe também é que quando você aplica os filtros, o conferidor aqui ele não vai funcionar da forma correta. O conferidor aqui de resultados ele só funciona caso você esteja jogando o fechamento completo, sem a aplicação dos filtros. Porque o conferidor ele leva em consideração sempre os 356 jogos. Então, caso você utilize os filtros, o conferidor ele não vai funcionar da forma correta. Você deve conferir aí os seus jogos manualmente, ok? E o outro detalhe aqui que eu ainda não expliquei é como desativar esses filtros. Você pode ver aqui, ó, que o total de jogos atualmente está em 59, porque a gente aplicou os filtros. E como a gente faz para remover esses filtros? É simples. Você vê aqui, ó, que no filtro ele tem aqui um íconezinho de um funil. Você clica nesse funil, no caso vamos desativar aqui o filtro de números primos. Você deve apenas clicar no funil, vai aparecer essa janela e você marca a opção aqui, ó, selecionar tudo. Você desmarca, marca, ó, ele vai selecionar toda a faixa de números primos, no caso aqui de 4 a 8, e clica no botão OK. Então, veja só, ele já aumentou aqui a quantidade de jogos. Vamos desativar agora os filtros de números ímpares. Da mesma forma, clica no funil, clica aqui na opção selecionar tudo, ó. Ele vai selecionar aqui toda a faixa de números ímpares. Vamos clicar em OK. E agora vamos desativar também o filtro de soma. Da mesma forma, a gente clica no ícone do funil, clica na opção selecionar tudo. Ele vai selecionar aqui toda a faixa de soma. Depois clicamos no botão OK. Veja só, agora com os filtros desativados, a gente tem novamente o total de jogos em 356, que é o nosso fechamento completo. Ok? Então é isso. Esse aqui é o fechamento de 356 jogos. É um fechamento aí maior. Ele é mais recomendado aí para você fazer aposta em bolões. No caso também você tem o valor disponível, você pode fazer essa aposta sozinho.
só que, como você pode ver, é um jogo maior, certo? São 356 jogos. E um outro detalhe aqui, que eu já estava até me esquecendo, é como que você vai atualizar, certo? Esses resultados aqui dos jogos. Você pode ver, ó, a gente tem aqui, vamos ver, ó. Aqui a gente tem essa aba desdobramento, certo? E aqui ao lado esquerdo a gente tem uma abinha com o nome resultados. Vamos clicar aqui. Para que você realize a conferência semiautomática que apenas realizando a navegação pelos concursos, você deve alimentar essa planilha de resultados. Vamos clicar aqui novamente em resultados. No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, a gente está no concurso 1791. Então como que você vai fazer? Assim que sair o resultado do próximo concurso, você vem aqui e alimenta essa tabela com os resultados. Você vai digitar as 15 dezenas que foram sorteadas aqui em sequência, vai digitar também o valor em premiação na faixa de 15 pontos, 14, 13, 12 e 11. E assim sucessivamente, a cada novo concurso, você tem aqui ó, o número do concurso, você vem e digita na frente os 15 números que foram sorteados e a premiação para cada faixa de pontuação. Então é dessa forma que você vai alimentar essa planilha de resultados. Sempre que sair um novo resultado, você vem aqui e digita o resultado. E ela já vai automaticamente ficar ativa aqui nessa função de conferidor. Certo? Agora eu vou te mostrar aqui a outra planilha. Ela também é uma planilha onde você aposta com 20 dezenas. Só que a quantidade de jogos dela é um pouco mais reduzida. Você aposta com 210 jogos. Vamos lá. Eu vou abrir aqui essa planilha. Essa segunda planilha aqui, Lotofácil 20 dezenas, 210 jogos. Vamos aguardar aqui o carregamento. Normalmente ela demora um pouquinho para abrir, porque ela é uma planilha com muitos detalhes. Novamente, sempre vai exibir esse aviso de segurança. Você deve habilitar o conteúdo da planilha. Assim que você habilita o conteúdo, ela já é atualizada. Agora você pode utilizar normalmente. Como você pode ver, agora a gente tem o mesmo fechamento de 20 dezenas, só que agora com a quantidade de jogos um pouco reduzida. No caso aqui, 210 jogos. Esse fechamento, ele da mesma forma, você vai digitar os 20 números que você escolheu aqui nesses campos e acertando 15 entre as 20 dezenas que você selecionou, você tem a mesma garantia do outro fechamento, que é de no mínimo um cartão com 14 pontos ou o lucro garantido 100%. Esse fechamento você tem um gasto aí de R$420 para fazer ele. E qual que é a diferença dele para o outro? Como você joga com menos cartões, menos jogos, no caso aqui 210, você tem a mesma garantia, certo? Um cartão com 14 ou lucro garantido 100%. Só que um detalhe, como você joga ele com menos cartões, a premiação aqui na faixa de premiação menor, no caso 13 pontos, 12 pontos e 11 pontos, ela vai ser um pouco menor. Então se você comparar você acertando 15 dezenas naquele outro fechamento e as mesmas 15 dezenas nesse fechamento, o resultado ele vai ser consequentemente um pouco menor. Por quê? Porque você está apostando com menos cartões. Mas nada te impede de acertar aí no mínimo um cartão com 14 pontos ou lucro garantido 100%. Lembrando sempre que caso você acerte 15 dezenas entre as 20 que você selecionou para o jogo, ok? Então vamos lá, ele funciona da mesma forma. A gente tem o botão aqui de zerar o fechamento, a gente tem o resumo, o filtro de soma, ímpares, primos e também o navegador aqui para a gente realizar a conferência dos jogos. E também o botão salvar alterações. Vamos lá, só para que você veja aqui que também esse fechamento com 210 jogos ele cumpre as garantias. Vamos lá, vamos simular aqui o acerto de 15 dezenas de um concurso aleatório. Vamos colocar o concurso 1753. Vamos lá, ó. 1753 foram sorteadas essas 15 dezenas. Vamos simular que a gente tenha acertado essas 15 dezenas entre as 20 selecionadas. Eu vou digitar aqui em uma ordem aleatória: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 24 e 25. Veja só,
acertando 15 dezenas entre as 20 selecionadas, no caso aqui você pode ver, ó, 15 acertos, a gente tem as garantias do fechamento cumpridas, que são no mínimo um cartão com 14 pontos ou lucro garantido 100%. Então a gente tem aqui nesse caso um cartão com 14 pontos, 16 cartões com 13 pontos, 46 cartões com 12 pontos e 100 cartões com 11 pontos. Aqui a premiação de todos eles e aqui o lucro líquido do fechamento. Nesse caso você gastou R$ 420 para apostar esse fechamento completo. O ganho em prêmios foi de R$ 2.656,72 e o lucro líquido, que é a diferença entre o ganho em prêmios e o valor do fechamento que você gastou, a gente tem aqui um lucro líquido de R$ 2.236,72. Ok? Vamos simular aqui da mesma forma que a gente fez no outro, vamos fazer com esse. Vamos trocar a dezena 15 de lugar, vamos simular que ela tenha sido digitada aqui nessa posição. No caso 15 seria aqui. Veja só, que incrível isso. Acertando as 15 dezenas, se você tivesse acertado ela nessas posições, veja só, você não teria somente um cartão com 14 pontos. Você teria aqui, ó, 4 cartões com 14 pontos. Veja só, então você pode ver que essa planilha ela tem ótimas garantias de acerto, certo? Nesse caso aqui você teria um lucro líquido de R$ 6.898, certo? Você teria gasto somente 420, teria um ganho de 7.318, certo? Sendo líquido 6.898,88 centavos. Então essa planilha ela é uma ótima planilha, certo? E você jogando com 20 dezenas, você tem também aí ótimas probabilidades de ganho. Por quê? Porque você vai estar excluindo somente 5 dezenas do seu jogo. Então a probabilidade de você acertar 15 entre as 20 é bem maior. E você deve estar se perguntando aí como que você faz para escolher melhor as dezenas aqui para o seu jogo, essas 20 dezenas. É aí que entra a parte que você deve ter lido aí na nossa página, que a gente oferece para você, caso você adquira essas duas planilhas de fechamento aqui, tanto a de 356 jogos e a de 210 jogos, a gente está oferecendo aí para você 3 super bônus que vai ajudar aí e muito você na hora de realizar as apostas. Duas dessas planilhas são para você utilizar aí na escolha das dezenas, que são as planilhas rastreador de tendências e a tabela de ciclo para Loto Fácil, que são duas planilhas para escolha das dezenas. A terceira planilha é uma planilha que vai te ajudar aí muito na hora de você fazer a sua aposta. Por quê? Já imaginou você ter que utilizar aqui, no caso, essa planilha de 210 jogos? Você já imaginou ter que marcar 210 jogos à mão, manualmente? Você há de concordar comigo que o trabalho aí é um pouco cansativo, certo? Então, essa terceira planilha de bônus é a nossa planilha de impressão para o Loto Fácil. O que ela faz? Você vai somente copiar esses jogos aqui e a planilha vai realizar a impressão de todos os jogos em formato de bilhete, certo? Você vai imprimir numa folha de papel A4, normalmente utilizando a sua impressora, vai recortar esses bilhetes e vai levar na máquina da casa lotérica que vai ler normalmente lá. Então você não vai precisar marcar todos esses jogos manualmente. Essa terceira planilha aí vai te auxiliar nisso. Então eu vou te mostrar aqui as planilhas bônus. Vou começar aqui pela planilha rastreador de tendências. Aguardar só um minutinho aqui, ela já abriu. Da mesma forma das outras planilhas, para que ela funcione normalmente, você deve clicar nesse aviso segundos, porque essa planilha ela tem os resultados atualizados automaticamente a cada novo concurso. A gente utiliza os dados aí do site da Caixa Econômica Federal. Então, o que é que a gente tem nessa planilha rastreador de tendências? A gente tem as tendências dos últimos 5, 10, 20, 30, 40 e 50 sorteios. O que que vem a ser essa planilha rastreador de tendências? Ela vai organizar para você, de acordo com a quantidade de sorteios aqui, ela vai te mostrar a frequência de cada dezena nesse intervalo de sorteios. Vou te mostrar aqui o exemplo. Digamos aqui, no caso, vamos olhar essa coluna dos 10 últimos sorteios, certo? Você pode ver aqui, ó, que a gente tem a coluna dezena e a coluna frequência. Então, se a gente observar aqui
nos últimos 10 sorteios, você pode ver que a frequência da dezena 1 foi de 9 vezes. Então o que isso quer dizer? Que nos últimos 10 sorteios, a dezena 1 ela foi sorteada 9 vezes. Nos últimos 10 sorteios, a dezena 18 ela foi sorteada 8 vezes. A dezena 17 também foi sorteada 8 vezes. A dezena 11 foi sorteada 7 vezes. E assim sucessivamente. Então nessa planilha aqui você tem um panorama geral. De acordo com a quantidade de sorteios, você tem a frequência das dezenas. Então essa planilha aqui ela vai te ajudar a ter uma visão macro de como que está sendo a tendência aí de cada dezena. Então fica aí ao seu critério escolher a quantidade de sorteios e escolher as melhores dezenas aí para o seu jogo. Eu recomendo sempre o que? Como a planilha ela é para você apostar com 20 dezenas e você deve excluir 5 do seu jogo, eu recomendo sempre que você busque essas dezenas que estão mais atrasadas, que são essas dezenas aqui com a frequência menor. No caso aqui dos 20 últimos sorteios, você pode ver ó, que as dezenas mais atrasadas são a dezena 5, que foi sorteada somente 9 vezes nos 20 últimos concursos. A 12 foi sorteada somente também 9 vezes. A 2 foi sorteada 9 vezes. A 16 também foi sorteada 9 vezes. Então, caso você queira utilizar aí a tendência dos 20 últimos sorteios, as dezenas ideais para você excluir seria essas dezenas que estão mais atrasadas aqui. No caso, 16, 2, 12 e 5. Faltou uma dezena, você vai escolher aqui, ó, entre essas dezenas que estão com a frequência menor, que seria 6 e 22, certo? Ambas estão com 11 sorteios nos últimos 20 concursos. Em relação a qual dezena escolher, cada um tem o seu modo de escolher as dezenas, então você pode balancear aqui entre essas dezenas que você vai escolher entre pares e ímpares. Você pode excluir das dezenas que ficaram de fora do concurso anterior, ou então das dezenas que foram sorteadas no concurso anterior. Isso aí fica ao seu critério. Essa planilha aqui é somente para te auxiliar a ter uma visão macro de como as dezenas vêm sendo sorteadas, certo? Agora eu vou te mostrar aqui a outra planilha que também pode te auxiliar na escolha das dezenas, que é a planilha tabela de ciclos da Loto Fácil. Vou aguardar aqui só um minutinho. Veja só, ela da mesma forma das outras planilhas exige que você habilite o conteúdo, porque essa planilha ela também utiliza conexão com a internet para que os resultados sejam atualizados, certo? Então você vai clicar aqui em habilitar conteúdo, vai aguardar aí alguns segundos para que os resultados eles sejam atualizados, e aqui a gente tem basicamente a mesma informação da outra planilha, só que organizada de uma forma diferente. Você pode ver ó, que aqui a gente tem as repetições, que é quantas vezes essa dezena foi sorteada do primeiro até o concurso atual, do primeiro ao último concurso. No caso aqui, a dezena 1, a bola 1, ela foi sorteada 1091 vezes do concurso 1 até o concurso atual, no caso aqui que é o concurso 1791. Da mesma forma para as outras dezenas. Nessa planilha aqui, você tem uma visão também mais macro de como essas dezenas elas vêm saindo. No caso aqui, ó, você pode observar a falha dela. No caso aqui, ó, o 8, ele veio em 7 concursos e falhou 1, veio em mais um concurso e falhou 3, veio em 3 concursos. Então assim você pode ter aí uma visão mais macro de como as dezenas vêm sendo sorteadas. Isso pode te auxiliar aí na escolha das dezenas. Caso você adquira aí as planilhas de fechamento e tenha acesso a essa tabela de ciclos, eu vou te enviar aí um vídeo onde eu explico mais detalhadamente como utilizar aqui a funcionalidade dessa planilha, como que você faz para analisar melhor esses números, ok? Então, para não me estender mais, esse vídeo já estava ficando um pouco longo, eu vou te mostrar agora como que funciona a nossa planilha para impressão de volantes da Loto Fácil. Vou abrir aqui a planilha. Só guardar aqui alguns segundos. Da mesma forma das outras planilhas, você deve habilitar a edição para que as macros da planilha funcionem e você possa realizar a impressão. Vou clicar aqui no botão habilitar edição e agora vou clicar aqui no botão habilitar conteúdo. Agora tudo ok. Aqui na planilha de impressão a gente tem o bilhete, que é o número do bilhete, e aqui os 15 números
que vão ser preenchidos em cada bilhete. Vou te mostrar as funções aqui. A gente tem a função de selecionar a impressora. Esse é o primeiro passo. Após abrir a planilha aqui, você vai clicar no botão selecionar a impressora e vai selecionar a impressora que está instalada aí no seu computador. Então você vai selecionar, digamos aqui, sua impressora. A gente tem o botão de zerar planilha, que é, digamos, caso você já esteja preenchido aqui com alguns números, caso você queira zerar a planilha, você só vai clicar aqui no botão zerar planilha, ó, que ele vai excluir todos os números que foram inseridos aqui na planilha de impressão. Essa segunda funcionalidade, você tem aqui, ó, o número de folhas para impressão. No caso aqui está 0 porque a gente ainda não adicionou os números para fazer a impressão. E temos o botão imprimir bilhetes, que após você inserir os números aqui, você vai ter selecionado a sua impressora, lembrando, e vai clicar no botão imprimir bilhetes. Então eu vou simular aqui para que você veja como funciona. Eu vou abrir a planilha de fechamento. No caso aqui, vou zerar esse fechamento e vou preencher ela com as 20 dezenas que seriam aí para a gente fazer a aposta. Vou digitar aqui em ordem sequencial, só para agilizar esse procedimento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aqui com as 20 dezenas já preenchidas, o que a gente precisa fazer é selecionar todos os jogos do fechamento e colar lá na planilha de impressão. Então como que você vai fazer? Você vai sempre pegar aqui do cartão 1, essa primeira célula que é o primeiro número, certo? Você clica nessa primeira célula e o que você vai fazer? Clica com o botão, segura e arrasta até o último jogo. No caso aqui, ó, você pode ver que eu estou selecionando do primeiro número até o 15º número. E agora você vai até o último cartão. No caso desse fechamento aqui, ele é com 210 cartões. Então eu vou até o cartão 210, ó, e vou selecionar até também a 15ª dezena. Então eu tenho aqui, ó, todos os jogos do meu fechamento estão selecionados, do cartão 1 até o cartão 210. Agora o que você precisa fazer é clicar com o botão direito, clique na opção copiar. E agora as dezenas do seu fechamento, ó, você pode ver aqui, ó, que ela está com as linhas tracejadas. Isso quer dizer que os seus jogos eles foram copiados. Agora você vai abrir a planilha de impressão de volantes. Após abrir a planilha de impressão de volantes, da mesma forma, ó, você vem aqui no bilhete 1, número 1. Clica nessa primeira célula na cor branca. Você vai clicar agora com o botão direito. Clicando com o botão direito, a gente tem aqui várias opções. Você vem, ó, em opções de colagem e clica nessa opção aqui, ó, valores, onde tem 1, 2, 3. E você vai clicar aqui nessa opção agora para que seja colado aí somente os valores. Então vamos lá, vou clicar aqui, ó. Você pode ver que agora os números foram transferidos para a planilha de impressão. Então a gente tem aqui, ó, que o número de folhas para impressão, no caso dos nossos 210 jogos, vão ser necessários aí 27 folhas para realizar a impressão completa. Eu vou rolar aqui, ó, até o final, para que você veja que a gente tem os 210 jogos preenchidos na planilha de impressão, ó. Bilhete 210, a gente tem aqui, ó, os 15 números. Então do bilhete 1 ao bilhete 210, cada um com 15 números, todos estão aqui para impressão. E agora o que você precisa fazer é somente clicar no botão imprimir bilhetes, que todos os bilhetes vão ser impressos aí. Lembrando que sempre você deve utilizar a folha de papel A4. Esse é o papel recomendado para impressão. Ele não vai dar erro aí no momento que você for passar os bilhetes lá na máquina da Caixa Econômica. Então é isso, eu vou te mostrar aqui como que fica visualmente esses bilhetes impressos na folha de papel A4. Veja só, ele vai ser impresso aqui, vão ser 4 bilhetes por folha. Cada folha você tem aí 8 jogos, lembrando que o formato dessa impressão aqui são bilhetes com 2 jogos cada um. Então o que você precisa fazer após a impressão ser realizada, você vai somente
recortar os bilhetes aqui, ó, nessas linhas pontilhadas. Você vai cortar exatamente nessas linhas pontilhadas. Você pode observar aqui que no rodapé de cada bilhete ele tem o número do bilhete, tem também os 15 números que foram marcados nesse bilhete. E é basicamente isso. Essa ferramenta aqui, ela vai te ajudar e muito na marcação dos seus bilhetes, certo? Você vai agilizar esse processo, porque imagine você ter que marcar todos esses cartões manualmente. Então essa planilha aqui é uma mão na roda e eu acredito aí que tem um valor muito grande para você. Basicamente era isso que eu queria te mostrar, te apresentar todas essas planilhas. Lembrando que você adquirindo essas duas planilhas de fechamento, que é a planilha de fechamento com 356 jogos e também a planilha de fechamento com 210 jogos, que é essa outra planilha aqui, você vai ter como bônus as outras três planilhas, que é a planilha rastreador de tendências, essa planilha aqui. Você vai ter acesso também à segunda planilha bônus, que é a planilha de tabela de ciclos da Loto Fácil, e a essa terceira planilha que eu acabei de te apresentar, a planilha de impressão de bilhetes. Espero que você, ao adquirir, possa fazer um bom uso delas. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida você pode entrar em contato aí comigo através do WhatsApp ou e-mail, a gente tem os contatos aí no rodapé dessa página. Você pode me mandar uma mensagem, você pode mandar o seu e-mail que a gente vai te atender aí o mais rápido possível, ok? Tirando todas as suas dúvidas. E é isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.